Boa noite, graça e paz. Mais uns minutinhos, vamos iniciar a nossa live desta noite, dando continuidade à nossa lição da semana passada. Jesus cura o cego. Aleluia, Jesus. Se você tem algum pedido de oração, você pode estar postando aqui para nós. Amém. Que você possa se colocar diante do Senhor através desse louvor. Deixa Deus ministrar o seu coração, a sua vida. Senhor Deus, nós entramos na sua presença. Queremos te agradecer, ó Pai amado, pelas nossas vidas, por mais este culto que estamos iniciando, por aqueles que também estão na live, ó Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua casa, ó Deus, junto desses amados que também estão acompanhando. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, esquadrinhando os nossos corações neste momento, ó Pai, que o Senhor venha tomando, Senhor, a cada um de nós de um modo especial. Senhor, nós pedimos perdão neste momento pelos nossos pecados. Te pedimos, Espírito Santo, sonda o nosso interior. Tira de nós aquilo que é mal. Molda, Senhor, o nosso caráter, segundo os seus propósitos, segundo o seu querer para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do seu sustento, da sua presença, do seu alimento em todo o tempo ao nosso espírito. Te pedimos, Deus poderoso, derrama sobre nós a tua unção, a unção que quebra todo jugo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma aqueles que já estão conosco, aqueles que estão chegando, visita os lares neste momento, traz paz aos corações. Ó Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um acerca daquilo que vamos tratar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda à feira aqui conosco, Larissa. Não sei se o irmão Ricardo também está, mas quero saudar vocês. Tem alguns amados que eu ainda não estou conseguindo visualizar aqui pelas fotos. Graças a Deus pela sua vida. Nós vamos hoje dar continuidade à pastora Saide, amém, glória a Deus, lá de Manaus, terrinha. Grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí, pastor Leudo. Grande abraço a todos. Também o Andrigo, glória a Deus. Como é bom te ver aqui, hein, Andrigo? Bom demais ver hoje você tão envolvido com as coisas do Senhor. E a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, sobre a nossa vida espiritual. Bem-vinda também a André aqui conosco, aqui da nossa igreja. Bom tê-la aqui, viu? Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês tiverem algum pedido de oração, também pode ir postando, que a gente vai estar depois orando no final. Amém? Vamos, neste momento, então, dar continuidade à nossa lição da semana passada. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Amém. Graças a Deus. Na semana passada, nós iniciamos a nossa lição com o tema Jesus cura o cego. E falamos um pouco da cegueira espiritual, a cegueira física e a cegueira espiritual. E às vezes há uma preocupação muito grande por parte das pessoas quanto à cegueira física apenas. E para a cegueira física nós colocamos um óculos e damos um jeitinho nela, mas e a espiritual? E aí tratamos então com João 9, de 1 a 41, lemos todo o texto, todos os versículos. E hoje a gente só vai comentando alguns. Falamos aqui da cura do cego de nascença, né? Que é o sexto milagre que a Bíblia retrata aí, através de João, com o objetivo de que os seus leitores creiam que Jesus é Deus.
falamos de duas grandes lições neste milagre. Primeiro deles, Jesus é Senhor do sofrimento humano. Queridos, se a gente for hoje enumerar aqui a quantidade de dificuldades que a gente passa, de guerras que a gente enfrenta, de gigantes que a gente tem que matar todo dia, derrotar todo dia, são muitos. Você tem que, certamente, o que você já derrotou hoje, mas nós temos o nosso aqui também, e cada um. E o que é bom saber que nós temos um Deus que guerreia por nós, que vai à frente da nossa vida, que nos fortalece, que nos capacita, que nos levanta em tempo onde a gente parece que quer desistir, que fica abatido. E nós citamos então esse ponto que Jesus é o Senhor do sofrimento. Aí o segundo ponto, onde diz que Jesus ensina que há dois tipos de cegueira, e nós falamos bem sobre isso na semana passada, mas vamos hoje falar muito mais ainda sobre a cegueira física deste homem e a cegueira espiritual. E nos comparamos aqui também com um diamante. O diamante não pode ser polido se ele não for friccionado, e assim é a nossa vida. Nós somos lapidados e Deus vai aperfeiçoando a nossa vida a cada dia, especialmente nos momentos de sofrimento, nos momentos de guerra. É onde nós mais buscamos e nós mais recebemos, porque nós mais buscamos. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me acharei, se me buscar de todo o coração. Então, certamente, no tempo de guerra é onde a gente corre para a presença do Senhor muito mais ainda. Por quê? Porque é necessidade, né? Então, que Deus esteja adestrando as nossas vidas, nos capacitando em todo o tempo. Aí citamos, então, que Jesus é a cura para a cegueira física. Quando nós falamos aqui sobre Jesus, nós mencionamos o estado desse homem. Esse homem era um homem que ele havia nascido cego. Ele era um homem que nunca tinha tido a oportunidade de ver. E certamente ele tinha um comportamento e uma prática diferente por conta da cegueira. Ele vivia de esmolas, ele vivia ali de doações, ele tinha que se humilhar, que pedir. Então eram momentos muito difíceis para ele. E ele era visto ali, a porta do tabernáculo, a porta no meio do povo, sempre pedindo, sempre dependendo da ajuda do outro, porque ele não podia se manter, ele não podia trabalhar. E eu citei ainda que nesse texto, no versículo 1, diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É Jesus quem viu aquele homem. Jesus estava ali especialmente para abordar aquele homem. Jesus tinha algo especial a fazer ali, naquele momento. É lógico que ele, com a cegueira física, não ia ver Jesus, mas Jesus foi especialmente ali para se encontrar com aquele homem. Algo especial o Senhor tinha a tratar com ele. Assim como Paulo, lá a caminho de Damasco, teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida mudada. A partir daquele momento, este homem, com toda a cegueira física que ele tinha, estava ali, porque aquele era o momento específico que o Senhor havia marcado para o encontro deles. Então, nós vemos aqui as grandes tribulações que esse homem passou por conta disso, e principalmente o julgamento dos demais por conta da cegueira. Por que ele estava cego? Alguma coisa ele fez ou os pais dele fizeram e ele estava só pagando por conta de um pecado? Eu citei também algumas situações, e tem um texto da Bíblia que diz que cada um dá conta de si a Deus. Mas eu citei algumas situações em que nós fazemos julgamentos e nos deparamos com pessoas passando por dificuldades e olhamos para a situação dela. É claro que não nos colocamos no lugar dela se nós pensamos dessa forma, porque quando a gente se coloca no lugar do outro para sentir a dor do outro, a situação é outra. Mas às vezes a gente julga o outro e entende que ele está passando por isso porque ele merece, porque ele teve alguma prática fora da vontade de Deus. Bem-vindo, irmãos Luiz e Isabel, bem-vinda Laíde também conosco, bom ter vocês aqui, queridos.
Então nós também muitas vezes julgamos o outro pelo que ele está vivendo, mas não sabemos o tamanho da dor do outro. E foi dessa forma também que os discípulos de Jesus, já julgando a causa da cegueira daquele homem, né? E Jesus não aceitou a interpretação daqueles discípulos, a colocação daqueles discípulos. Por quê? Porque a cegueira daquele homem não foi herdada como forma de castigo. E só o Senhor sabe o que nós estamos passando, por que nós estamos passando, com que propósito nós estamos vivendo aqui. Só o Senhor conhece as nossas vidas na integridade de fato, lá no nosso íntimo. Só o Senhor sabe daquilo que vivemos. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar que Jesus é a cura para a cegueira espiritual. Nós falamos que ele também curou fisicamente aquele homem, mas ele é a cura para a cegueira espiritual. E eu quero aqui citar para vocês, eu não vou conseguir ler todos os textos, mas os versículos de 8 a 41, que tratavam sobre isso. No contexto da época, a cegueira transformava o cego no mendigo. O cego vivia de esmolas. Mas a cura física do cego criou um reboliço na sua vida. Aquele cego, ele vivia de doações, ele vivia dependendo de outras pessoas. E essa cegueira, na realidade física, foi o que mudou a vida dele, porque Jesus entrou e curou ele fisicamente, e foi ali que ele foi liberto também espiritualmente, recebeu a Jesus. Então ele vivia de esmolas, mas a cura física dele criou uma mudança total na sua vida. Por quê? Porque o milagre que Jesus produziu na vida dele, na sua aparência, no seu andar, ele agora era um ex-cego. E assim eu quero abrir aqui um parênteses para dizer do milagre que Jesus fez na sua vida, na minha vida. Bem-vinda, irmã Raimunda, também conosco. E lembrando de onde Jesus nos tirou, de onde Jesus tomou as nossas vidas. Quem é Jesus hoje em nós? O que ele tem feito nas nossas vidas? E essa experiência é que precisa ser transformadora nas nossas vidas. Por quê? Porque os vizinhos daquele homem passaram a questionar a ele. Aqui no capítulo 9, versículos 8 e 9, eu te convido para ir em João 9, versículos 8 e 9. Se você está com a sua espada aí, abra ela. João 9, versículos 8 e 9. Vamos lá. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? 9. Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Olha que diferença brusca aqui na vida desse homem, que foi observado pelos demais, pelas pessoas que viviam ao redor dele. Aquele homem era um homem que não tinha opção de vida, ele não tinha sustento próprio, não tinha trabalho próprio. E no entanto, alguma coisa muito forte aconteceu na vida dele, no olhar dele, na expressão dele. Será que, agora eu te pergunto, será que quando você recebeu Jesus, as pessoas puderam ver a partir de então essa expressão diferente em você? Será que as pessoas conseguiram ver a mudança transformadora de Jesus na sua caminhada na fé? Você tem percebido isso pela expressão das pessoas? Porque aquele que tem Jesus passa por provas, sim, mas a fé que nós temos é que não nos deixa desistir. É a fé que nos motiva todos os dias a prosseguir, a não desistir. E bem-vindo também, irmão Jaci Costa, aqui conosco. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui? Que os vizinhos assustaram, ficaram impactados com a mudança na vida daquele homem, a mudança brusca que aquele homem sofreu.
E eles inclusive perguntaram: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Agora imagina um vizinho não reconhecer o outro, é porque algo muito forte aconteceu nesse homem. E no 9 ainda ele cita: uns diziam, é este, e outros diziam, parece-se com ele. E ele respondia, sou eu. Então havia dúvida por parte dos vizinhos se aquele era realmente aquele homem cego que mendigava, que pedia esmolas. Algo sobrenatural aconteceu na vida dele, ao ponto das pessoas terem dúvidas de quem é que estava ali de fato. E isso que eu pergunto para você agora: você tem experimentado desse sobrenatural de Deus que tem impactado a sua vida e a vida daqueles que estão ao redor? Bem-vinda Regina também conosco, Wanda Duarte, bom ter vocês aqui, viu? Então, essa mudança em nós é que faz diferença na vida das pessoas. É esse Jesus que vive, que não está pregado numa cruz, que nós precisamos falar, anunciar, apresentar às pessoas. Aquele que vive e reina no nosso meio. Aleluia. Continuando aqui então. Depois os seus vizinhos perguntavam como o milagre aconteceu. A partir deste momento, o cego expressa a sua compreensão acerca da pessoa de Jesus. Ele via a Jesus como homem. A seguir, ele diz que Jesus é um profeta. Depois, ele afirma que Jesus é um homem de Deus. Olha que interessante. Ele cita aí Jesus como homem. Lá no versículo 10 ele diz: diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? Aí no 11 ele respondeu: o homem chamado Jesus. Então ele via Jesus ali como homem, ainda somente como homem. Mas os fatos, os acontecimentos foram abrindo o entendimento dele. E aí ele passou a ver Jesus como profeta. Olha lá no versículo 17, te convido a ir lá comigo. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Então as pessoas perguntaram: o que você diz daquele que te fez ver? Ele diz que ele é um profeta. E, por último, ele realmente se convence de que Jesus é um homem de Deus. Versículo 33, te convido a ir lá comigo. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí ele já entendeu a grandeza do poder do Senhor. Bem-vinda também, Mandalva, querida, saudades, Deus abençoe, viu? Então, aqui ele já entendeu que o poder vinha de Deus, que o milagre havia acontecido porque algo especial aconteceu aí. E não era somente de um homem, de uma pessoa física, mas que tinha algo muito maior sobre isso. Então ele viu Jesus como um homem, depois ele o viu como um profeta e depois ele viu Jesus como um homem de Deus. É preciso que as pessoas vejam Jesus em nós. É preciso que as pessoas vejam Jesus naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Como é que eu vou falar de algo que eu não tenho experimentado? Então, a importância, de testemunhar Jesus. O homem cego foi expulso e excomungado da sinagoga pelos fariseus. Então, olha a situação dele, lá no versículo 34. Responderam eles e disseram-lhes: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no dali. Olha a acusação daqueles fariseus. Talvez você se impressione com isso, mas o ser humano é isso ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda olham para o outro apontando o erro, apontando o pecado, apontando o passado dele. E esse texto ele fala claramente, Tu és nascido todo em pecado, quer dizer, um pecador estava aí cheio de pecado, deve ter trazido da geração, dos pais, de alguma prática que você fez errada, e agora vem ensinar a nós,
e eles expulsam dali aquele homem. Continuando aqui, Jesus vai curá-lo espiritualmente. Jesus tem um propósito na vida dele de restaurá-lo por completo. Quando Jesus começa a trabalhar em nós, quando Jesus começa a agir na nossa vida, certamente ele começa com um propósito, com uma obra que ele quer fazer na nossa vida. Então lembre-se disso, Jesus não faz nada e para no meio. Jesus tem um propósito, Jesus tem um objetivo em tudo aquilo que ele faz em nós e através de nós. Chegamos ao ápice daqui dessa narrativa. Chegou a hora em que o homem será curado da sua cegueira espiritual. Versículos 35 a 38. Eu te convido a ler comigo. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Depois de expulso dali, Jesus foi até ele e perguntou: crês tu no Filho de Deus? Olha a resposta desse homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí esse homem perguntando: mas quem é ele para que eu creia nele? E Jesus responde: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Aleluia! E ele disse: creio, Senhor, e o adoro. Então assim, houve ali a revelação do Senhor, quem ele era. Bem-vinda Cida também conosco, bom tê-la aqui, viu? E aquele homem, a partir do momento que ele de fato entende com quem ele estava falando, quem era aquele que o havia curado, ele recebe aquilo para a vida dele. E o que é mais importante ainda, quando ele cita aqui, ele o adorou. Ele o adorou. Aquele homem entendeu que quem estava ali era alguém diferente de todos aqueles homens que estavam ali te criticando, te acusando, apontando os seus erros. Então, o que é mais importante aqui? Chegou a hora de ver que o homem era curado da sua cegueira espiritual. E o texto registra aqui 4 pontos que eu quero citar com vocês sobre a visão espiritual. Primeiro, a visão espiritual é uma iniciativa de Deus, vem dele, ele nos concede. Mas eu preciso desejar. Tem uma diferença. Jesus ficou sabendo que o cego foi expulso da sinagoga. E Jesus foi até aquele homem. Tudo começou ali com ele. Tudo começa ali com Deus, com o trabalhar de Deus. Somente ele pode encontrar em meio às trevas. Somente ele pode nos resgatar em meio às trevas. Um cego não pode curar a si mesmo. Jamais. Um pecador por si mesmo não pode ser curado espiritualmente. Deus é soberano em nos salvar. Perdão. Você vê aí que Jesus atuou na vida desse homem de dentro para fora. Jesus trabalhou ali no sobrenatural. Jesus curou a vida daquele homem, tanto a física quanto a espiritual, de um modo sobrenatural. E eu quero citar aqui no texto de Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Pensa nisso, que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Ah, mas aquele pecado ali não dá, aquele pecado ali que você cometeu foi muito grave, você se arrependeu, você confessou esse pecado. Jesus perdoa os nossos pecados. Ele é quem nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz. Jesus nos acha em meio às trevas do pecado. Jesus foi lá resgatar eu e você que está ouvindo aí, que está assistindo, e você que está presente aqui. Jesus nos resgatou lá do lixo, do meio do pecado, das práticas que a gente tinha completamente contrárias à vontade dele. Ele foi lá e tomou as nossas vidas, e ele já pagou um alto preço por cada um de nós. Amém? Bem-vinda Silvia Brancalhão também conosco, boa noite. Segundo ponto,
A visão espiritual nasce pela fé na palavra de Cristo. Jesus vai ao encontro do cego e pergunta-lhe: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que nele creia? Observe que ele quer saber para crer. Ele quer ver com quem ele estava falando. Ele quer a identificação daquela pessoa ali para ele crer. Ele só queria saber quem era para ele crer. Então, o importante é isso. Quem é aquele que tem cuidado de nós? Quem é aquele que tem guardado a sua vida? Quem é aquele que tem te sustentado? É o Senhor. Nós precisamos reconhecer isso em todo o tempo. Ele estava perto do Salvador e a palavra estava ali, perto dele. O mendigo ouviu e creu no que Jesus afirmou. A fé, ela nasce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não assisto, ou melhor, hoje a gente tem muitos recursos na área de informática para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia. Nós temos recursos para conhecer a palavra de Deus. Hoje não tem ninguém que possa dizer: eu não consigo. Consegue. Hoje nós temos recursos para todas as pessoas. Se ela não ouve, se ela não enxerga, da forma que ela consegue na sua limitação, ela tem recursos para conhecer a palavra. Mas a decisão precisa ser nossa. Isso é importante. E aquele homem, ele decidiu de fato crer e adorou ao Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir. E se a gente não falar, as pessoas não vão ouvir. Se você não semear a palavra, as pessoas não vão ter oportunidade de conhecer a Jesus. Por que nós estamos hoje aqui? Porque um dia alguém plantou a semente no nosso interior. Um dia alguém falou de Jesus para nós, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for através do Filho, Jesus. Continuando, o homem disse: eu creio, eu acredito que tu és Deus. E todo aquele que acredita que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus, com certeza. O cego passa a enxergar a Jesus pelos olhos espirituais. Agora ele não simplesmente enxergou fisicamente, mas algo sobrenatural aconteceu no interior dele. A sua vida passou a ser mudada. A sua vida foi transformada ali. O cego passa a enxergar a partir dali e os olhos do seu coração foram abertos. Não adianta abrir os meus olhos físicos se internamente eu não me abrir para Jesus trabalhar em mim, para Jesus moldar o meu caráter, para Jesus lapidar a minha vida, mudar a minha vida. Isso é cegueira espiritual. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente ainda sobre isso. E o quarto ponto, a visão espiritual resulta em adoração. A partir do momento que eu entendi que Jesus é o caminho, que Jesus é aquele que tomou a minha vida, que Jesus é aquele que me transformou, é tempo de adorar a Ele, somente a Ele, porque somente Ele pode ser adorado. Eu não tenho que adorar a marido, a filho, a carro, a casa, o meu salário, que mais? A comidas. Eu só posso adorar ao Senhor. Lembre-se disso. Às vezes a gente declara: eu adoro tal comida, eu adoro tal pessoa. Não adore. Você pode gostar, amar, querer bem, mas não adorar. A visão espiritual é uma iniciativa divina. Exige fé, reconhece quem é Jesus e resulta em adoração. Então, espiritualmente, aquele homem abriu o seu entendimento e ele passou a adorar ao Senhor porque ele entendeu que era Ele que havia feito o milagre da cura naquela vida. O homem reconhece que Jesus é o Senhor e o adora. Ele cai aos seus pés e em atitude de reverência e adoração. A verdadeira adoração é fundamentada no conhecimento. Quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, eu passo a entender que somente Ele é digno de adoração, de honras e de glória. E eu passo a ter liberdade para adorar o meu Deus em todo o tempo.
Jesus encerra o episódio com um cego ali. Ele diz que veio ao mundo por 2 motivos. Olha lá o Senhor. Ele veio para que os cegos vejam. Como assim os cegos vejam? Eu já vejo, eu já nasci enxergando. Mas tem mais. A visão espiritual será dada a todo aquele que a pedir sinceramente. Não adianta você enxergar. Eu enxergo bem sem óculos. Não preciso de óculos. Eu não tenho problema de visão. Glória a Deus por isso. Visão física. Mas Jesus veio para aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. A visão espiritual é dada àquele que pedir com sinceridade. Mas Senhor, eu não estudei teologia, Senhor, eu não conheço muito da Bíblia. Não importa, importa que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você crê nisso, se você toma posse dessa palavra, se você adora o Senhor e somente a Ele, isso basta, porque o Senhor quer o nosso coração. Não adianta os olhos físicos, porque um dia eles vão se fechar e eles vão se dissolver aí na terra, virar pó. Mas o espiritual é que o Senhor quer trabalhar. Amém? Amém. Continuando aqui. Ele veio para que os que pensam ver tornem-se cegos. Para mim, essa frase é a mais importante de toda a lição. Jesus veio para que aqueles que dizem ver se tornem cegos. Por quê? Porque aqueles que são cheios de si. Bem-vinda, irmã Rita, também conosco. Boa noite, amada. Ele fala aqui principalmente dos fariseus, que se achavam iluminados espiritualmente e que tinham um caráter perfeito. Quantas pessoas se acham perfeitas? Eu preciso buscar no meu Deus a semelhança dele, que a palavra diz que eu tenho, que ele me fez a imagem e semelhança dele, mas a perfeição jamais nós teremos. Só ele é perfeito, nunca errou, nunca pecou, nunca falhou. Mas nós não somos perfeitos e não podemos nos esquecer disso, porque enquanto nós nos considerarmos perfeitos, nós somos cegos espirituais. Cegos espirituais. E é para essas pessoas que Jesus veio, para os cegos espirituais. Jesus curou o cego, o mendigo, de sua cegueira física e espiritual. Você também precisa ser curado por ele. Quando esse texto cita você também, por quê? Porque às vezes a gente pensa que porque está dentro da igreja, porque lê a Bíblia, nós já somos perfeitos. Estamos no centro da vontade de Deus. E eu te digo, às vezes precisamos deixar Deus trabalhar na nossa cegueira espiritual. Tem algumas coisas que nós queremos ocultar de Deus, algumas práticas, e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele conhece tudo de nós. Então, a cura da cegueira espiritual é mais importante do que qualquer cura física. E tenha entendimento disso. Não basta aquele homem ter enxergado. Jesus poderia ter dito para ele ver, e ele ia sair dali enxergando. Mas não era isso que Jesus queria. Era muito mais que isso. Ia além disso, o propósito dele. Ia além disso. Jesus queria a salvação daquela vida. Jesus tinha um propósito em salvar aquele homem, não só da visão física. É melhor que você vá para o céu cego ou aleijado do que vá para o inferno sadio e robusto. Pensa nessa frase. É melhor que você vá para o céu cego, aleijado, sem um braço, sem uma perna, do que você vá para o inferno sadio, uma pessoa saudável, né? Espiritualmente falando, com certeza não. Então, o que é importante é Jesus ter as nossas vidas na direção de nós, Ele cuidando de nós, Ele tendo liberdade para trabalhar em nós. O que adianta nós estarmos aqui se a presença de Jesus não é viva em nós? Então, eu posso até ser cego. Quantas pessoas, eu já tive a oportunidade de testemunhei, eu conheço que são cegas fisicamente, mas que são homens e mulheres de Deus. E que certamente, se o Senhor não tiver propósito em curá-los, eles vão partir para o Senhor cegos fisicamente, mas salvos. A importância que nós temos que dar é nessa,
nesse ponto da nossa salvação, de que adianta eu enxergar e ter a visão física se eu não tenho Jesus como o Senhor da minha vida. De nada adianta, com certeza. Então, a cura da cegueira espiritual é mais importante do que a física, e muitas vezes o orgulho nos leva a nos sentirmos melhores, perfeitos, e como eu citei aqui agora há pouco, como inclusive os fariseus se sentiam perfeitos no caráter, que só faz aquilo que é certo. Você conhece alguém assim? Talvez você até se lembre de alguém assim, que entende que tudo que ele fala é certo, tudo que ele faz é certo 100%. São cegos espirituais. E Jesus precisa libertar da cegueira espiritual. E eu quero que você repita aí onde você está neste momento. Eu também preciso ser curado por Ele. Quero que você repita comigo agora. Também vocês. Eu também preciso ser curado por Ele. Que você admita isso. Senhor, eu preciso da cura. O Senhor sabe as áreas da minha vida onde eu preciso de cura, Senhor. O Senhor sabe de que forma, o Senhor sabe como trabalhar em mim para que eu seja de fato curado, restaurado por Ti. Então essa é a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês e queria que você refletisse muito sobre isso, sobre a importância de cuidarmos da nossa cegueira espiritual. Pede para Deus descortinar a sua visão espiritual. Senhor, eu quero ver do alto, eu quero ver as coisas do sobrenatural. Senhor, eu quero ver as coisas que o Senhor tem a revelar para mim. Por quê? Porque aqui na terra nós vemos tanta coisa ruim, tanto lixo, tanta violência, tantas situações de mentira, de engano, mas do Senhor não. O Senhor tem para nós algo especial, sempre Ele tem, sempre. E é isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, porque se nós olharmos ao redor, se nós olharmos nas circunstâncias, nós perdemos as forças, nós perdemos o passo, as nossas pernas travam e nós não conseguimos sair do lugar. Nós precisamos nos lembrar daquele que cuida de nós, daquele que um dia nos amou primeiro, daquele que um dia nos separou para a glória do Senhor. Amém? Que você tenha essa liberdade de adorar ao Senhor, de glorificar a Ele e de reconhecer que só Ele é Deus e não mais ninguém, e nenhum outro deve ser adorado. Nós vamos neste momento passar para a nossa lista de pedidos de oração. Tem algum pedido aí, pastor? Só fala para mim, eu vi alguma coisa da irmã Silvia. O Luiz Henrique, né? Lateral, tem mais alguns dias, está tendo um irmão, né? Amém, glória a Deus, viu, minha amada amiga? Em breve Luiz Henrique vai estar curado em nome de Jesus em casa, para a glória de Deus. Já é mais um testemunho, né? Graças a Deus por isso. E a gente tem experimentado os milagres do Senhor a cada dia. Aleluia, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar então. Temos aqui os pedidos de oração para as pessoas em tratamento, com químio, com rádio. O Maurício, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice, Rose e Fábio. Eu peço que vocês que estão conosco, que fez algum pedido de oração para alguém dessas pessoas, que me deem retorno como é que elas estão, tá bom? Por favor. Também por alguns casais, pelo Pedro e Juliana, pelo pelo Pedro e Juliana, pela Fernanda Ricardo, Michele esposo, Rodrigo e esposa, Paulo e esposa, e também pelos irmãos Cida, Léo, Lia, Rogério, Oscar, pela avó Ana, pela avó Luzia, vó Damiana e as famílias de cada uma delas,
pela Claudete, pela irmã Lindaura, estivemos com ela agora, ela está em recuperação, mas precisando de uma cirurgia ainda. Pelo Júlio César, que a irmã Silvia acabou de falar, graças a Deus, o quadro melhora a cada dia, mas esperando a alta. Pela Lisa, irmã Lisa, Luiz Henrique, perdão, eu não cheguei nele ainda. Pelo Luiz Henrique. E também aqui, pela irmã Lisa, pela irmã Neiva, pelo Daniel, pela Elvira, que está aqui também conosco. Agora sim, Luiz Henrique, o Júlio César é uma outra situação. Pela Juliana Jardim, a sua família, para que Deus esteja abençoando a cada um deles. Pela Denise, que sofreu um AVC, assim como o João, que também sofreu um AVC, irmão da irmã Irani. Pela Andréia e família. Pela Elani e família, inclusive a sua sobrinha, que ela tem pedido oração também. Pela Olímpia, pelo André, pelo pastor Paulo, que está em tratamento, também de visão, pastor Paulo. Nessa semana ele derrubou um peso de 20 quilos no pé, machucou todos os dedos do pé. Que Deus esteja ali também restaurando a vida dele. Pela irmã Ireni, que também tem um problema sério na visão, quase perdeu totalmente a visão. Pelos queridos também Edinaldo, Lucimara, João Vitor, Gabriel e Esmeralda, uma família preciosa, vizinhos nossos. E também pela Manu, que teve uma infecção séria. Ontem eles extraíram 700 ml de pus do fígado dela. Ela passou por uma cirurgia muito séria, está na UTI ainda, mas começou a reagir. Graças a Deus que ela começou a reagir. E o esposo, pastor muito também abençoado, tem pedido oração constantemente. Então que você também esteja orando pela irmã Manu. Deixa eu ver, não tem mais ninguém, né? Tem algum pedido, pastor? Ah, tá. Irmã Graça, né? Pela irmã Graça, uma querida também, lá de Salvador. Ela já morou aqui conosco, passou um tempo aqui em Paulínia e voltou para sua terra. Está num quadro bem grave de câncer e, pelo que eu entendi da filha, ela está com metástase. Então nós sabemos que precisa de um milagre, claro. E nós temos um Deus que pode todas as coisas. É Ele quem pode todas as coisas e vamos crer nisso. Amém? Amém. Que Deus também possa agir na vida da irmã Graça. Oremos neste momento. E eu quero pedir também oração pelo meu pai, que neste momento deve estar no pronto-socorro, que também não passou bem, uma febre alta, só febre. E eu não sei ainda, meu irmão que está acompanhando ele lá, não sei o que está acontecendo, vou saber ainda depois, mas que Deus também esteja visitando o meu pai, tem 86 anos, vai fazer agora em setembro. Oremos, queridos, te convido a não sair, esteja comigo nesse momento de oração. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante da sua presença, Senhor, onde temos aqui, Senhor, uma relação de nomes, de pessoas, e muitas delas, Senhor, nós não conhecemos. Te pedimos, Deus poderoso, que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas agora. Ó Deus amado, que o Senhor visite os corações de cada um. Que o Senhor alcance aqueles que estão em tratamento de saúde, ó Deus, que em muitos momentos têm estado desanimados, porque a resistência tem caído o ânimo, a autoestima. Que o Senhor venha renovar as forças desses queridos. Oh Deus poderoso, toma aqueles também, Senhor, com dificuldades no casamento, em conflitos no relacionamento, que o Senhor venha tomar a vida de cada um deles, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, o bálsamo do Senhor curador e restaurador sobre as suas vidas, Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, no casamento de cada um deles, no relacionamento, que haja perdão, que haja cura, restauração sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nós oramos ainda por aqueles que precisam de um trabalho, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, para esses amados, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançando agora aqueles que estão desempregados,
buscando uma oportunidade para o sustento das suas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, por aqueles que estão em casa também, Senhor, nesta live, assistindo conosco, pelos irmãos que estão aqui na igreja. Ó Deus poderoso, que o Senhor venha derramar, Senhor, uma unção especial sobre eles, sobre cada vida aqui, ó Pai. Que o Senhor venha renovar as forças, Senhor, interior de cada um. A sua palavra diz que a sua alegria é a nossa força, que nós possamos ser contagiados por essa alegria, porque essa alegria nos supre, essa alegria nos renova, nos anima. Pai, que o Senhor venha derramar dessa alegria a esses queridos que estão aí nesta live, que estão aqui conosco no templo. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os corações de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Oramos ainda pela nossa nação. Deus poderoso, toma o nosso país. Toma, Senhor, aqueles que estão na direção do nosso país, na liderança do nosso país. Fortalece, capacita, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo a vida de cada um ali. Que seja o Senhor com a palavra final. Que o Senhor venha destronar todo o orgulho, tudo aquilo que o homem tem colocado acima do seu poder, Pai. Porque o Senhor é o Senhor da nossa nação. Que o Senhor venha guardar o nosso país. Venha, ó Deus querido, levantar a nossa nação, restaurar, em nome de Jesus, Pai. Levanta o seu povo em oração, desperta, viva os corações, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim, agradecidos a Ti, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que o Senhor Jesus venha despertar o seu coração acerca da importância de estarmos buscando a cura espiritual e não somente a cura física. Assim como o Senhor curou aquele cego de um modo pleno e total, Ele vai fazer isso na vida de cada um daqueles que o chamar. Então, peça e Ele dá, como diz a palavra dele, pedi e dai-se-vos-á. Então peça, você tem essa liberdade de falar direto com o Senhor. Amém? Ele é aquele que está aí com você neste momento, guardando e cuidando de você. Peça para que o Senhor tome a sua vida. E eu quero fazer uma oração especial com você agora. Você que está conosco, quero pedir que você coloque a sua mão na sua cabeça. Você vai orar pela sua vida agora. Ore comigo. Senhor Deus, neste momento, eu te peço, Pai. Toma minha mente, Senhor. Senhor, toma os meus ouvidos. Tudo aquilo que eu tenho guardado, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho falado, meu Deus. Tudo aquilo que eu tenho tocado. Tudo aquilo que eu tenho pisado, Senhor. Que sejam abençoados por Ti neste momento. Toca na minha vida, meu Deus. Quebra a barreira. Quebra o ego. O orgulho. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Cumpra na minha vida o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Domingo, nosso culto presencial às 9 horas da manhã. Obrigada a vocês que estão conosco. Domingo nós estaremos aqui no nosso culto de ceia.